Fala, grande nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Falando sobre o estádio do Flamengo, aí que Caixa vê a situação aí envolvendo o Flamengo em fase preliminar e indica impasse de valor por terreno, né? E falando aí, né, dos jogos do Flamengo na Libertadores, a comissão de Tite aí começa o planejamento para o Flamengo aí jogar na altitude, né? Então o Flamengo define aí o planejamento para jogos na altitude e vai repetir estratégia de 2019, né, na Bolívia. Tudo isso aí vamos informar aí neste vídeo. Começando aí com a notícia do estádio do Flamengo, aí o presidente da Caixa Econômica abriu o jogo nesta quinta-feira. Carlos Vieira deu uma entrevista ao site Poder 360 e falou publicamente aí pela primeira vez após conhecer o projeto do estádio do Flamengo apresentado pelo presidente Rodolfo Landim em reunião no início deste mês, né? Então ele explicou aí todos os detalhes. O Vieira tratou a negociação pelo terreno do gasômetro no centro do Rio de Janeiro como fase preliminar e deu a entender aí que há um impasse financeiro entre a Caixa e o Flamengo por tratar de valores ao abordar o tema. Ele falou assim em entrevista: estamos em fase preliminar para encontrar os termos de interesse comum. A área desejada do gasômetro no centro urbano do Rio de Janeiro é muito bem localizada. Nós temos alguns parâmetros porque a Caixa administra um fundo de investimento onde há o chamado CEPAC, Certificado de Potencial Adicional de Construção, e há uma relação direta entre o valor do CEPAC e o metro quadrado. É uma conta aritmética, afirmou o presidente aí da Caixa. Então, foi apurado ainda, né, questionado se acredita em uma definição até o final de 2024, Vieira se mostrou otimista e considerou a reunião no início do mês positiva e que o principal objetivo do clube é reforçar o quanto antes o projeto, que é poder ser benéfico aí para a Caixa, além da revitalização aí da zona central da cidade do Rio de Janeiro. Mas o Flamengo ainda não enviou uma proposta para a compra do terreno, que pertence a um fundo de investimento do banco, o FGTS, né? Então, falando aí sobre a estratégia do Flamengo, né, principalmente na Bolívia, né? Então, o tema altitude tomou conta do Flamengo esta semana após o sorteio da fase de grupos da Libertadores. Colocar Bolívia e Milionários na chave rubro-negra aí foi um tema meio importante sobre este assunto aí. Então, o clube já definiu o planejamento aí para os dois jogos, que será em La Paz, na Bolívia, e Bogotá, na Colômbia, né? Então, após consultar o preparador físico Fábio Macerdijan, o chefe do departamento médico, Márcio Tanuri, então o martelo foi batido aí pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o gerente Luiz Carlos Azevedo e o supervisor Márcio Santos. Para o primeiro jogo contra o Milionários, na terça-feira, no dia 2 de abril, o Flamengo viajará no domingo. E a diretoria alinhou com a FERJ o horário de 17 horas de Brasília para a partida de ida da final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. Então os jogadores se reapresentarão na manhã seguinte e treinarão no Ninho do Urubu, né? Então, na parte da tarde, a delegação embarca para Bogotá e treinará na capital colombiana, que fica a 2.640 metros acima do nível do mar. Então, na segunda-feira, aí no antigo CT da seleção da Colômbia, o novo CT fica em Barranquilha. Como a altitude não é tão elevada assim nessa cidade, então a preocupação do Flamengo é em adaptar os jogadores à velocidade maior da bola que tem na altitude, né? Então, passando os jogos do Flamengo, aí os próximos 10 jogos do Flamengo, no dia 30 de março, Nova Iguaçu e Flamengo pelo Campeonato Carioca. Aí no dia 2 de abril, então Milionários e Flamengo pela Libertadores. No dia 7 de abril, teremos Flamengo e Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca. No dia 10 de abril, Flamengo e Palestino pela Libertadores. No dia 13 ou 14 de abril, teremos Atlético Goianiense e Flamengo já pelo Brasileirão. No dia 17 ou 18 de abril, daí nós teremos Flamengo e São Paulo pelo Brasileirão. No dia 20 ou 21 de abril, Palmeiras e Flamengo pelo Brasileirão. No dia 24 de abril, teremos Bolívar e Flamengo pela Libertadores. No dia 27 ou 28 de abril, teremos Flamengo e Botafogo pelo Brasileirão. No dia 4
ou 5 de maio, Bragantino e Flamengo pelo Brasileirão também, né? E já para a partida contra o Bolívar, na quarta-feira do dia 24 de abril, o Flamengo viajará na véspera para Santa Cruz de la Sierra, que fica a só 400 metros acima do nível do mar. Os jogadores irão para os 3.640 metros de La Paz só no dia do jogo, repetindo a estratégia feita em 2019, quando o time venceu o San José dos 3.800 metros de Oruro, né? Que era bem mais alto, né? Que é também na Bolívia, né? E o Flamengo conseguiu, sofreu, mas conseguiu ganhar, né? Tomara que dê sorte desta vez também, porque em 2019 fomos campeão da Libertadores depois de praticamente 40 anos, né? Então, assim como em 2019, a ideia é ter uma escolta permanente aí de uma ambulância desde a saída do aeroporto em La Paz e alugar cilindros de oxigênio para eventuais emergências. E a delegação rubro-negra retornará ao Rio de Janeiro logo após a partida, ficando na capital boliviana só por poucas horas, de forma a minimizar os sintomas da altitude, né? Então, é uma preparação, é uma programação antecipada aí que o Flamengo fará para se livrar aí um pouco, né, dos efeitos da altitude que vai enfrentar, né? Então, vamos ver o que vai dar, né? Então, o Tite vai usar as experiências aí que usou na seleção, né? Que virou goleada. A última vez lá que o Mastergian trabalhou em uma partida de futebol com altitude foi justamente em La Paz, palco do duelo entre Bolívar e Flamengo e marcado para o dia 24 de abril. Então, entre os importantes confrontos com o Palmeiras aí, no dia 21 do 4 e Botafogo no dia 28 do 4 no Maracanã, né? Então, com o Tite e os outros integrantes da comissão técnica, o preparador esteve lá em 29 de março de 2022 para enfrentar a Bolívia pela última rodada das eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. E a tradicional estratégia de chegar à cidade no dia do jogo deu muito certo. E o Brasil conseguiu a maior vitória da história dos confrontos em La Paz, vencendo por 4-0, galera. Então deu certo aí a estratégia, né? Então a logística para os jogos no estádio Hernando Siles, casa do Bolívar, é feita da seguinte forma: a delegação chega a Santa Cruz de la Sierra, localizada no nível do mar, no dia anterior à partida e por lá dorme. Então a ida para La Paz ocorre em cima do horário da partida, cerca de 3 horas antes. E o grupo fica lá pelo no máximo aí 6 horas. Então o Marcerdian explicou o porquê disso, né? Então ele falou assim, não tem segredo, cara. Existem o que chamamos de altas altitudes, que são altitudes acima de 3.000. Então nessas altitudes não é que o ar seja rarefeito, é que quanto mais você sobe, menor é a densidade do ar. E como a densidade do ar é menor, você diminui o PO2 alveolar, a pressão parcial de oxigênio no teu alvéolo, o que diminui assim a captação de oxigênio, ele falou, né? Deu uma explicação aí. Então, a altitude afeta o teu sistema de transporte de oxigênio, mas o mais importante são os efeitos agudos dessa exposição à altitude, quando você sai do avião e você põe o pé para fora. A 3.600 metros, que é a altitude de La Paz, e no aeroporto é de 4.000 metros, você na hora começa a hiperventilar. O que é hiperventilar? Você fica ofegante sem perceber. Eu que sou da área percebo que estou ofegante. E todos os jogadores ficam ofegantes também. Isso desencadeia uma série de reações fisiológicas no teu organismo que demoram a aparecer, né? Então, chegando aí em cima do laço aí, os jogadores não vão passar por este efeito, né, galera? E vamos ver aí se vai dar certo, e com certeza vai dar certo, né? Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Um forte abraço a todos e até a próxima!